Bem, este livro chama-se Uma Menina Está Perdida no Seu Século à Procura do Pai. É um romance sobre uma menina de 14 anos, com trissomia 21, que no pós-guerra está perdida à procura do pai. E há um homem que se percebe que é estranho, que não é propriamente um homem recomendável, percebe-se isso. Eventualmente até um criminoso, mas estranhamente para e vai com esta menina por várias cidades à procura do pai dela, através de alguns vestígios que ela tem, uma caixa, etc. Não é? E portanto este livro é um pouco uma viagem entre este homem e esta menina e uma certa amizade que se vai criando entre os dois. É um livro, talvez os livros mais afetivos que eu escrevi. Bem, de alguma maneira, talvez o facto de eu me cruzar com pessoas, com futuros professores, eu dou aulas no mestrado de futuros professores de reabilitação psicomotora, portanto, futuros professores de pessoas com problemas cognitivos, físicos, etc. E tenho tido, felizmente, porque é realmente uma experiência incrível mesmo, tenho tido a possibilidade de trabalhar com pessoas com trissomia 21, quer no Crinabel, por exemplo, quer noutras instituições, sei lá, o Dançando com a Diferença, e talvez das coisas mais incríveis que aconteceram aqui na relação com a literatura e com as outras artes foi o facto deste livro ter sido passado a teatro pelo Crinabel, que é precisamente um grupo de teatro com pessoas com trissomia 21, paralisia cerebral, etc. E o mais interessante foi que foi no Teatro Nacional. O diretor do Teatro Nacional teve essa atenção vulgar e portanto foi no Teatro Nacional, mas no programa teatro normal, digamos, e isso foi muito forte, porque realmente normalmente os grupos de teatro de pessoas com dificuldades ou pessoas especiais normalmente é uma coisa um bocado à parte, e portanto o facto de ter sido no Teatro Nacional estava cheio. E o que é interessante é que isto tem uma personagem com trissomia 21, ali todas as atrizes, os atores tinham trissomia 21, enfim, e foi muito forte. É mesmo um grupo de teatro a sério, que ensaiam, enfim, e realmente foi das experiências mais fortes e portanto é das coisas que mais me orgulho. Este livro, eu julgo que estou um bocado baralhado, mas eu acho que este livro é um dos que vai sair agora na Almadia. Uma Menina Está Perdida no Seu Século à Procura do Pai. Sairá também 2 livros da enciclopédia numa outra editora. Saiu breves notas sobre a música e breves notas sobre literatura Bloom. São os que vão sair. Eu vou ler aqui o início do romance. Um capítulo que se chama O Rosto, e que tem alguns certos de... Então se calhar, deixem-me, eu se calhar vou ler aqui mais para a frente, mas só o primeiro parágrafo e depois leio um pouco mais para a frente. O rosto. Impossível não reparar naquele rosto, o tão característico rosto redondo, olhos e bochechas enormes. Uma deficiente ou um deficiente? Mário teve dificuldade em distinguir. À primeira vista parecia uma menina, sem dúvida. Quantos anos? 15, 16. Mas depois, olhada com mais atenção, disse um rapaz, mas não, uma rapariga. Nas mãos tinha uma pequena cartolina. Mário esqueceu-se da sua pressa e aproximou-se. Ela sorriu e passou-lhe a cartolina para as mãos. Estava datilografada. E depois há aqui um diálogo sobre os dados pessoais da menina. Esta é a entrada e é, digamos, o primeiro contacto entre a tal Hannah, a menina, e o Marius, que é o tal homem estranho que parou. Enfim, mais do que ler
dizer que isto realmente o Alberto Manguel escreveu um texto sobre este livro e ele falou de algo muito estranho que eu nunca tinha pensado, que ele chamou isto uma espécie de conto de fadas, porque é como se eles fossem passando eles vão se cruzando com vários personagens em diferentes sítios, quase como se fosse aqueles contos em que eles passam por uma cabana na floresta e depois cruzam-se com alguém e depois andam mais um pouco e cruzam-se com outra pessoa. E realmente nunca tinha pensado num livro assim, e de alguma maneira este livro tem essa parte de realidade, mas por outro lado de fantasia, ou seja, por exemplo, eu fiz uma comunidade de leitores que leram este livro e alguns, depois de lerem o livro, por exemplo, diziam que para eles a Ana era imaginária, era uma imaginação deste outro homem, Marius. Para outros o Marius é que era uma imaginação da Hannah. Para uns ela se calhar, porque isto é a busca do pai por várias cidades e de alguma maneira é uma busca que não termina nunca, não é? E algumas pessoas, por exemplo, diziam que achavam que não havia pai, não é? E portanto a mim agrada muito esta ideia de por um lado procurar o pai poder ser várias coisas, não apenas procurar o pai, não é? Pode ser procurar o sentido, procurar de alguma maneira a família, o país. Procurar o pai muitas vezes é procurar o país, não é? Enfim, é um livro muito sobre também o pós-guerra, e esta menina, esta Ana, vai atravessando várias cidades e muitas delas destruídas em ruínas, e de alguma maneira vai libertando uma espécie de boa atmosfera, e este livro também é muito sobre isso, sobre como uma rapariga que mal fala, não é? E consegue transformar o ânimo das pessoas em redor. Enfim, há várias personagens aqui muito ligadas a esta questão da guerra. Há um casal de judeus que tem um hotel muito estranho, que é um hotel que eles fizeram com a configuração geográfica dos campos de concentração, em que os quartos têm nomes de campos de concentração e de extermínio, e a localização não é por números, não é por ordem alfabética. A localização dos quartos é pela posição geográfica em que os campos estavam. Por exemplo, se Birkenau estava um pouco antes de Auschwitz, mantém-se assim no hotel, e muito do mais relevante também no livro passa-se também neste hotel, que é um sítio onde esta Ana e o Marius passam, e enfim, penso que é isso.